No vídeo de hoje irei falar sobre a importância da educação ambiental, suas diversas ambiguidades e relações pós-pandemia. Mas afinal, o que é relação ambiental? Por que precisamos dela no mundo das escolas? Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente. Mas, de forma bem resumida, educação ambiental é basicamente a conscientização sobre os cuidados com a natureza de um modo geral. Aliás, vivemos por ela. Nossos recursos para viver são através dela. Não custa nada ter um pouco de cuidado, não é mesmo? Vamos lá! E como ocorrerá essa educação ambiental? Bem, vamos voltar um pouco no passado, não muito longe. Foi uma reunião pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas em 1987 que houve a idealização da Carta da Terra. Se você não sabe o que é Carta da Terra, a Carta da Terra é uma declaração de princípios fundamentais para a construção de uma sociedade global do século XXI, que seja justa, sustentável e pacífica, ou seja, ela é o nosso guia para que possamos cuidar da Terra, pois ela já pede socorro há algum tempo. Vamos ver as consequências causadas pela falta de cuidado com o mundo e seu meio ambiente. Primeira Guerra Mundial. Ao todo, cerca de 13 milhões de soldados e civis morreram no conflito, e outros 20 milhões foram feridos ou mutilados. O meio ambiente sofria, pois os efeitos de uma guerra são devastadores, devido à emissão de metais pesados e outras substâncias que contaminam o solo, a água e o ar. 1986, o acidente nuclear mais grave da história, a famosa explosão do reator nuclear de Chernobyl. Essa explosão teve como consequência a liberação de 5% do material do núcleo do reator de Chernobyl, que foi manipulado de maneira inadequada por engenheiros da usina. Pode parecer pouco, mas com isso, milhares de pequenos agricultores perderam sua fonte de renda e tiveram que abandonar suas fazendas. A natureza selvagem também sofreu com radiação. Há vários animais que apresentam mutações genéticas, como os lobos, roedores e até mesmo animais domesticados como gatos e bovinos. Risco de contaminação vão continuar por 20 mil anos. Bomba de Hiroshima. Uma chuva ácida formou-se a partir de uma nuvem de poeira radioativa da explosão e contaminou os rios, plantações, poços de água e o solo de Hiroshima. Isso causou a perda de cabelo, falência de órgãos, colapso de sistema imunológico e a longo prazo o desenvolvimento de câncer àqueles que ingeriram desta água contaminada. Desastre de Deepwater Horizon. Matou 11 funcionários. 2 dias depois, a plataforma afundou em aproximadamente 80 quilômetros na costa da Louisiana, sul dos Estados Unidos. O petróleo começou a vazar da tubulação rompida a 1,5 quilômetros da superfície do mar, formando uma enorme mancha que se aproxima do litoral americano. Mas aonde chegamos com todos esses incontáveis problemas ambientais? E qual a influência do Covid em relações pessoais e com a natureza em si? Para responder à pergunta, devemos lembrar que, até o ano de 2020, não existia um vírus tão potente como o Covid-19. O organismo faz parte de uma família de vírus que causam infecções respiratórias que foram descobertos em 1937. Em 1965, quase 30 anos depois do primeiro isolamento da infecção, o vírus foi nominado como coronavírus. Em dezembro de 2019 foi registrada uma nova variação do vírus, o SARS-CoV-2, responsável pela pandemia mundial. O novo coronavírus foi descoberto em Wuhan, cidade chinesa com 11 milhões de habitantes, por conta de uma série de casos de pneumonia com origem desconhecida. Depois de algumas pesquisas foi descoberta a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Desde então, o vírus vem se espalhando exponencialmente por todo o globo terrestre e já causou 170 mil mortes confirmadas só até meados de abril. Para Ângelo Gurria, secretário-geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o impacto econômico gerado pela pandemia já é maior do que a crise financeira de 2008. Mas em relação ao sistema ambiental, qual foi a resposta da natureza? Para responder essa pergunta, é importante ressaltar que, de certo, existirão muitos desafios pós-pandemia e a educação será um dos grandes fatores para a readaptação global. Tal desafio instiga pesquisadores, revistas, jornais do mundo inteiro a falar sobre o assunto. A educação ambiental pós-pandemia poderá não ser a mesma,
e ainda existirá uma grande possibilidade que alguns aspectos que vimos e vemos durante o período pandêmico seja discutido nas mais diversas instâncias do país para mudanças futuras. Em São Paulo já existe chances de aulas serem em formatos integrais no ano de 2021, além da vacina ser incerta até o momento atual. De acordo com Zenita Cunha Guenter, PhD e doutora em Psicologia da Educação, mestre em Orientação e Aconselhamento Psicológico pela Universidade South Florida, plantas, animais, fungos, bactérias e vírus coexistem em uma rede complexa de interações. No entanto, quando o ambiente é perturbado, essas interações são desfeitas e as espécies modificam seus hábitos em resposta a essa perturbação como forma de adaptação à nova realidade. Para as escolas, será importante demonstrar o nível em que se deu as transformações do meio ambiente durante o período pandêmico e como o ser humano pode ser nocivo para a fauna e flora. Mas, para exemplificarmos melhor a nocividade do ser humano, exemplificaremos uma matéria que são mostrados alguns aspectos que aconteceram durante o longevo tempo da pandemia. Entre eles estão: pela primeira vez em cerca de 80 anos, a montanha Dhauladhur, que faz parte da Cordilheira do Himalaia, pôde ser vista novamente na Índia, devido à queda de poluição atmosférica pela diminuição da produção nas fábricas e o trânsito reduzido na quarentena. Na China, essa redução chegou a 25% desde o início da pandemia, sendo que o isolamento social no país pode ter salvo entre 50 e 75 mil pessoas da morte devido à poluição, de acordo com a Universidade de Stanford. Segundo o relatório da Organização Mundial de Saúde, OMS, em 2018, a poluição do ar foi responsável por 320 mil mortes nas Américas e 51 mil no Brasil por ano. Lillian Hoffman cita que alguns animais podem se beneficiar de forma mais imediata, como aves voltando a nidificar em certas áreas ou peixes reocupando canais outrora poluídos. Mas mesmo com a natureza dando mostra de reparo, isso não significa dizer que esteja se recuperando. Contudo, a partir disso vemos a falta de importância e responsabilidade que há com a educação ambiental. Apenas uma doença que não se obteve a vacina foi capaz de trazer milhões de mortes em menos de um ano. E apesar do fato terrível, a natureza agradece a não interferência de humanos em sua vasta imensidão de fauna e flora. Com isso fica a reflexão: como queremos o planeta pós-pandemia e quanto a educação pode influenciar em todos os terríveis casos no mundo? Se você viu o vídeo até aqui, não esqueça de dar o like e comentar sua opinião sobre o assunto ambiental. Eu sou o João Oliveira e obrigado por assistir.